Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Introdução a CSS. Nesse vídeo a gente vai dar sequência agora no nosso projeto. Bom, antes de iniciarmos, eu preciso falar com vocês a respeito de um conceito bem importante, que é a altura, né? É o nosso atributo aqui, o age. Antes, nós precisamos definir aqui algumas informações que já foram repassadas no curso de introdução ao HTML, mas provavelmente deve ter ficado um pouco sem um entendimento legal. Vocês lembram, para quem assistiu o curso de introdução ao HTML, teve um momento que foi necessário zerar a margem, né? Por padrão, o HTML ele coloca uma margem em todas as direções do nosso arquivo, né, HTML. Então, a gente corrigiu como? A gente colocou uma margem lá no body, né? A gente foi lá na tag body, com o atributo styles, definimos a propriedade margem igual a zero. E depois a gente replicou aqui para a nossa estrutura. Mas o que a gente vai fazer? Então a gente vai já iniciar agora uma melhor formatação do nosso código com uma boa prática de desenvolvimento. Então assim, eu vou apagar essa parte só para quem não assistiu ou para quem não lembra, ver o que acontece. Vejam bem, tá vendo que aqui teve uma margem? Eu tirei aquela margem zero e aqui apareceu uma margem ali em cima também, do lado, e aqui embaixo também não dá para ver porque o background aqui dessa div conteúdo ela é branco. Então, mas tem também aqui uma margenzinha aqui embaixo também. Então, como que a gente corrigiu isso lá? A gente colocou uma margem zero no bar e já deu certo, beleza, e fomos embora. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um asterisco. O asterisco significa tudo, né? Então, para todas as tags, eu quero zerar essa padronização de margem. Então, para todas as divs, todas as tags que a gente colocar no nosso template, a gente vai zerar essas margens e vai zerar o paging também. Por padrão também existe um page. Então, a gente vai zerar tanto a margem quanto o paging também. Perfeito, feito isso, a gente atualiza, ela já corrige perfeitamente. Bom, agora uma outra observação. A gente vai então agora trabalhar no HTML e no body a questão da altura. O que acontece? Antes de eu definir essa propriedade, eu vou fazer o seguinte. Nós estamos aqui com o nosso div nav, né? É onde tem a navegação do nosso portal. Bom, eu quero ali aumentar, né, o tamanho dessa altura, porque assim, ela está definida a altura de acordo com os elementos que existem nela. Então, quais são os elementos que existem nela? São 3 links, né? Então, esses 3 links eu defini aqui um paging para eles, a caixinha cresceu, né? Lembrando que o page é o espaçamento entre a borda e o conteúdo do elemento. Então, o conteúdo dele aqui é home, né? Então, ele está espaçando. Se eu vir aqui e colocar o page em 10, perceba-se que a caixinha vai diminuir. Tá vendo? Então, o paging ele é esse espaçamento. Bom, eu quero aumentar essa altura. Bom, o que eu preciso fazer? Preciso ir lá no nav e dizer que eu quero uma altura maior. Será que vai funcionar? Eu vou dizer aqui que eu quero uma altura de 200 pixels. Eu venho e coloco. Olha lá, legal. Funcionou, né? 200 pixels. Só que trabalhar com pixel não é legal. Por quê? Porque o pixel, querendo ou não, ele não deixa a nossa página responsiva, né? Ele... Bom, ainda não tá. A gente não tá usando nenhuma propriedade. Mas assim, sempre trabalhar com pixel, a gente tem que se preocupar porque na parte de deixar a página responsiva, o que é isso? Deixar a página responsiva? É de acordo com a plataforma que o usuário estiver acessando, por exemplo, um celular, um tablet, um computador, ambos têm telas de tamanho diferente. Então, trabalhar com percentual, né, trabalhar com a porcentagem, é de fato o que faz com que cada tela se enquadre, tem a sua proporcionalidade, né? Se você trabalha com um valor fixo, pode ser que fique legal para o computador, para a tela do computador, mas quando acessar pelo celular, como o valor é fixo, ele vai ficar muito
grande lá no celular e não vai ficar legal. Então, você trabalhar com percentual, aí você tem uma página responsiva. Conforme você... Aqui não tá, né? Mas qual que é o segredo? Conforme você vai diminuindo, ele vai deixando de forma responsiva, né? Ou seja, ele vai sendo proporcional, vai calculando proporcional porque você deixou em percentual. Ou seja, então se a tela, independente do tamanho dela, ela vai trabalhar com o percentual daquela tela. Então ela consegue trazer essa proporcionalidade e o que deixa de fato a página responsiva. Então a gente precisa trabalhar com porcentagem. Então assim, bom, qual que é o padrão? Bom, se eu colocar aqui que eu quero uma altura de 50%, será que vai ter alguma mudança? Vamos ver. Não, olha lá, ele continua do mesmo jeito. Se eu colocar 150, vamos ver. Não muda. Então, por quê? Bom, porque tem um fato bem interessante que o percentual, o conceito de utilizar a porcentagem para definir uma dimensão, ela está ligado ao tag pi. Então, por exemplo, quando eu quero dizer que o weight tem que ser 150%, eu estou me referindo que ele tem que ser 150% em relação à sua tag pi. Então, voltando no código HTML, o nosso nav, né, a gente está tentando alterar aqui essa div nav. Qual é o pi dela? O body. Então, assim, eu preciso definir um percentual para o body, eu preciso definir para que o nosso navegador consiga fazer esse cálculo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que tanto o HTML, que é a nossa tag mestre, quanto o body, eles têm um weighting de 100%. Agora, se eu atualizar agora, lá o meu weight cresceu. Ou seja, ele conseguiu agora entender que esse weight aqui vai ser 150% do tamanho do HTML e do body. Por isso que ele cresceu muito, né? Ele foi além da página. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele com 30%. 30% ficou muito. Eu vou deixar então com 20%. Não, ainda não ficou legal. Vamos deixar 10%. Legal. Mas também se eu vamos deixar sem nada, vamos ver como que ele vai se comportar. Sem nada ele volta daquela forma, mas de toda forma é interessante definir, para esse caso da navegação, a gente não precisa nem definir um tamanho maior, porque eu acho que já está legal esse tamanho mesmo padrão aí que ele joga. Mas é necessário para uma página responsiva que a gente define o weight 100% para HTML e body. Por quê? Para quando a gente quiser ali dentro do nosso código alterar uma outra div que seja filha desses elementos, a gente precisa ter um parâmetro, né? Então precisa definir o weight 100% para quando a gente for definir ali uma altura em porcentagem que dê certo, né? Porque se a gente não define, vocês viram que se não definir, por exemplo, se eu vou fazer novamente, vou tirar aqui e vou definir uma altura aqui de 150%. Então, sem aquela referência não funciona, ele não entende. Então, somente com a referência é que ele entende aí o que ele precisa fazer. Agora cresceu. Então é isso, mas a priori eu vou tirar essa propriedade que pra gente aqui não vai precisar por enquanto. Beleza, então vamos aproveitar agora a sequência, vamos trabalhar então aqui, melhorar aqui a nossa navegação. Eu quero mudar a cor, não gostei dessa cor cinza, então eu quero uma cor melhor. Bom, essa parte é fácil, né? A gente vai aqui a mudar então a propriedade background color ou simplesmente background, também funciona, mas deixa o background color porque ele é mais dedutivo do que é a cor do background. Então eu vou mudar aqui para uma cor, eu vou querer colocar um cinza mais claro. Aí você pode vir aqui, ele já vai mudando o RGB, não tem problema. Vamos deixar aqui.
essa aqui. Vamos atualizar. Achei melhor. Mas eu quero colocar uma borda aqui embaixo, assim, para ficar bem legal, uma borda. Então vamos fazer isso. Agora a borda é uma propriedade chamada border. Só que eu quero só embaixo. Então lembrando, se eu quero só embaixo, eu coloco bottom. Se eu quero só em cima, eu coloco top. Se eu quero do lado esquerdo, eu coloco left. Se eu quero do lado direito, eu coloco right. Tem uma outra forma também que é assim, eu vou fazer o border primeiro, vou colocar uma borda de 5 pixels sólida e eu vou querer aqui que seja um cinza mais escuro. É o CCC. O AA, vamos colocar o AA, que é aquele que tá. Ele é mais escuro. Ó, perfeito. Então agora já ficou um pouco legal. Ah, mas eu achei que ela ainda tá um pouco fina essa borda. Eu quero um tamanho maior. Vou colocar 10 pixels de borda. Fica algo assim. Aí, achei melhor agora. Ficou melhor. 10 pixels de borda, excelente. Mas eu vou aproveitar então esse conceito aqui da borda para me mostrar aqui uma forma também diferente aí de fazer. Vamos ver aqui. Se eu colocar... Não, eu vou trabalhar essa parte com uma outra propriedade que faz mais sentido. Mas só para mostrar para vocês, né? Então, aqui é o right. Ficaria a borda só da direita. Né? O left só da esquerda. E o top só em cima. Opa! O top só em cima. E se eu deixo só borda, ele é todas as direções. Mas eu quero deixar só o bottom para dividir ali, ficar legal. Ficou 3D. Perfeito. Bom, então estamos melhorando aí nossa página. Agora eu quero... Não estou gostando desse quadrante. Eu quero deixar ele com uma borda arredondada. Como que eu faço? Então eu venho aqui uma propriedade chamada border radius. Veja, quem estiver usando o VS Code, ele já mostra aqui todas as propriedades possíveis. Então são várias, você pode ficar brincando aí à vontade. Então aqui eu vou usar o border radius de 10 pixels. Vamos ver como vai ficar. Não funcionou porque está com 2 ponto e vírgula. Bom, não funcionou. O que aconteceu? Ah, entendi o que aconteceu. O nav, ele tá... Ah lá, vocês perceberam que funcionou sim, mas foi na borda de baixo, né? Por quê? Para mim alterar essa daqui, eu tenho que ser específico ao elemento dela. Então eu vou dar um Ctrl X aqui. Esse elemento aqui, ele é o nosso A. Então eu tenho que ir lá em nav, A, e lá eu coloco que a borda vai ser redonda. Agora sim, agora funcionou. Então assim, claro que a gente, ali na pressa, né, muitas vezes a gente vai se deparar com esses problemas, né, que mas não deu certo, mas só ter calma, com experiência você sabe como se resolve. Ali foi uma falta de atenção minha, né, eu sei que vocês não tiveram essa mesma falta de atenção, mas isso acontece bastante. Então assim, se eu quero alterar a propriedade desse elemento, eu tenho que alterar a propriedade naquele elemento. Então, o nav, ele é qual elemento? Ele é todo esse quadrado aqui. Todo esse quadrado aqui. O nav A é o elemento do link, que é esse aqui, esse daqui, esse daqui. Se a gente vier no nosso código HTML, a gente vai ver. O A é o que? É o home sobre o contato. Então, eu quero arredondar ele, então eu tenho que ir lá na propriedade dele, para dar certo. Então, conforme eu fiz. Bom, o que eu quero fazer agora? Bom, eu quero que quando passar o mouse, eu quero mudar a cor. Legal, né? Então, como que a gente faz isso? Essa é uma nova abordagem. A gente vai usar aqui uma propriedade chamada hover. Então, eu venho no nav A e coloco hover. Agora, eu vou dizer o seguinte, que o background, o hover significa quando passa o mouse num link. Então, ele vai entender que quando passar o mouse no link, eu vou mudar a cor do background. Então, eu vou colocar aqui... Vamos colocar um blue só para a gente ver o efeito. Depois a gente tenta definir uma cor melhor. Olha lá, tá vendo? Então, ao colocar essa propriedade hover,
ele muda a cor. Bom, nesse caso aqui seria interessante colocar, vamos colocar um cinza, né? A gente deixa uma padronização. Um cinza mais escuro, ó. Só que, não gostei dessa verde, não tá legal. Eu vou querer mudar. Então vamos colocar um preto. Então vem aqui, coloca aqui o preto, que é o 000. Bom, o preto, aí ficou o preto para color é o texto, e eu tenho que mudar também para a borda. Então vem aqui e mudo para a borda. Prontinho, agora ficou melhor. Bom, mas eu não gostei do preto. Quero colocar um cinza, porque o cinza vai ficar melhor. Então vem aqui, coloca o cinza. É só vir aqui, alterar. Então, essa parte de design é um pouco mais complicado. Tá vendo? Ó, o cinza já ficou um pouco claro. Então vamos buscar um cinza mais escuro. Vamos usar aqui a caixinha então. A gente buscar um cinza mais escuro aqui, ó. Vamos buscar esse aqui. Então vamos pegar, já copiar ele aqui. Perfeito, um cinza mais escuro vai ficar melhor. Agora ficou ótimo. Prontinho. Então, por enquanto... E assim, quando eu estou colocando aqui, eu quero mudar aqui dentro para branco. Então, vamos fazer. Então, vai no Over, só mudar a cor do texto, que é Color. E coloca o branco para funcionar. Então, ao passar, olha lá, agora ficou branco. Ficou ótimo. Então, bom, a nossa navegação está quase pronta, né? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa direcionar essas páginas. Então, vamos lá. Agora, alguns conhecimentos aí de HTML. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar esse arquivo index, o arquivo sobre e o arquivo contato. Então, a gente vai vir aqui agora. Dentro da nossa estrutura, do nosso projeto, a gente vai criar esses três arquivos. O sobre, ele vai ser... vamos colocar o index. O index, a gente vai criar o sobre. E a gente vai criar o contato. Perfeito. Eles ficaram dentro da pasta... Deixa eu tirar lá. Ficaram aqui dentro. Vamos cortar. Então, eu vou pegar a estrutura que eu tenho aqui pronta. Vou colocar no index. Salvar. Vou colocar no sobre. Salvar. Vou colocar no contato. Salvar. Esses aqui eu mudei de local e deu esse errozinho. Mas perfeito. Então, agora é assim. Então, aqui o conteúdo... Esse é o contato. Eu vou colocar um contato só para a gente verificar aqui. Esse é o contato. Vou tirar esse aqui e colocar aqui. Esse é o sobre. E vou deixar o index com os conteúdos aí. Perfeito. Então agora a gente vai trabalhar com o index sendo nosso página inicial. Perfeito. Então agora vamos navegar. Então o que a gente precisa fazer antes? A gente precisa vir no index. Ele já está aqui perfeito. O outro também, está tudo certo. Vamos testar. Então, o sobre, olha lá, ele já navegou para o template sobre. O contato, ele navegou para o template contato. Então, se eu estou no contato e quero ir para o sobre, ele também vai. Se eu quero ir para o home, ele vai. Daqui eu vou para o sobre, então está funcionando bem aí a nossa navegação. Perfeitamente. Bom, então a parte de navegação, ela está pronta. Aqui a gente não está usando nenhum framework de CSS. Depois a gente vai ver ainda no curso. Eu vou iniciar com vocês aí um framework que é o Bootstrap. Então a gente vai conseguir fazer páginas melhores, né? Porque assim, dá para fazer, a gente até consegue fazer também com a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? De estudos e tal, a gente consegue fazer uma página legal, visual. O nosso portal, né? O portal Django, por exemplo, ele é feito todo com CSS próprio. A gente não utilizou nenhum framework para desenvolver ele. Claro que talvez ali uma ferramenta ali, né, ou outra, a gente utilizou ali um framework para facilitar. Mas a página
geral mesmo, o CSS utilizado foi feito na mão, na unha. E ele tem uma aparência bem legal, né? Então, assim, dá para fazer sim. Mas o framework ele facilita a vida e é interessante você estar atento, né, e estudar bem os frameworks porque o mercado de trabalho cobra, né, é o que o mercado de trabalho utiliza, então a gente tem que estar afinado aí com as boas práticas. Nesse vídeo eu vou encerrar porque o vídeo já está um pouco longo, então essa parte de navegação a gente já conseguiu aí abordar alguns conceitos e na próxima aula a gente vai agora trabalhar ali, melhorar um pouco o rodapé, para depois a gente começar ali na nossa parte do conteúdo ali, trabalhar com outros conceitos interessantes, tá bom? Agradeço a todos aí e até o próximo vídeo.